Bonjour, ça va? Bonjour tout le monde. Olá, olá, vamos esperar o pessoal chegar. Bonjour, bonjour. Bonjour, Eric. Esperar o pessoal entrar. Bom, bonjour todo mundo. Hoje a gente vai falar um pouco dos exames de proficiência que a gente faz aqui na Aliança Francesa. A gente vai bater um papo com a Marcela, que é a nossa coordenadora pedagógica. Para quem não me conhece, eu sou o Marlon, eu sou auxiliar comercial e marketing aqui na Aliança Francesa. Então a gente vai esclarecer algumas dúvidas referente aos exames, que muita gente tem dúvidas sobre como funciona, para que funcionam os exames. Então a gente vai bater um papo com a Marcela. Deixa eu convidar ela aqui. Bonjour, Marcela. Ça va? Ça va? Vamos lá, então. A gente tem algumas dúvidas que a gente separou aqui. Então, vou perguntando para a Marcela, ela vai esclarecendo. E quem tiver dúvidas, é só mandar no chat, que a gente vai selecionando também, para a gente tentar esclarecer o máximo de dúvidas possíveis. Tá bom? Marcela, quer falar alguma coisa? Quer se apresentar? Posso me apresentar, né? Começar pela apresentação. Então, sou a Marcela, sou coordenadora pedagógica, professora nessa já anos por aí, já perdi contas. Então, tudo que é as certificações, cursos, né? Objetivos, projetos de estudo, eu posso dar um suporte nesse sentido para os alunos. A gente trabalha bastante com os centros de outros centros de exames, com uma rede, né, que a Aliança Francesa pertence. Então, sempre trabalhando ali, trazendo todas as informações dos exames e a certificação especificamente, que é o assunto dessa live de hoje. Perfeito. Então, a primeira pergunta, acho que para a gente tentar entrar no assunto, então, para que serve os nossos exames, quais tipos de exames existem e qual a diferença, né, entre DELF, DALF, TCF, TEF? Então, o objetivo é sempre validar, né, a ciência das certificações. Então, todas as competências ligadas à língua estrangeira, no caso o francês, esses exames, esses testes, eles vão certificar e testar o nível de língua para esse candidato, né? Tudo isso baseado no quadro comum de referências para línguas, que é o CEUCR-L. Então, entre as provas, né, que você citou, a gente tem o DELF, o DALF, o TEF e o TEF, né, que são essas 4 certificações que de Florianópolis aplica. Então, esse diploma DELF, DALF, e singularidade, né? Para o DELF, testa os níveis de língua A1 até o B2, o DALF C1 e C2, e os TCF, TEFs e as expressivos, eles vão avaliar a continuidade do nível numa prova, a proficiência da pessoa nessa língua, né? Então, e aí o que muda bastante é os diplomas. Ok. Qual a validade dos exames? Então, justamente, no TCF e no TEF, existe uma diferença para o DELF e DALF. O TCF e o TEF são teste. Quando a gente fala em teste, a gente fala mais curta, progressiva, né? É um teste progressivo, você não foca em nível só, então ele te dá uma avaliação de 2 anos naquela experiência. E depois você tem que refazer. Já o DELF e o DALF, não.
diplomas, ele é um diploma certificativo, ele vai te dizer que você tem A1, ou B1, ou B2, ou C1, C2, para a vida toda. Então, não tem uma data de validade para a Delphi. Perfeito. Onde as pessoas podem realizar e como são realizadas os exames? Então, as provas podem ser realizadas em francesa, tá? Elas têm a versão um pouquinho diferente entre uma prova e outra, no caso, a Delphi dá o papel presencial na língua francesa, tanto a prova oral quanto a prova escrita. Já os testes, a particularidade que a questão da prova ser no computador, né? Mesmo assim, é sede da aliança, só que ela, em vez de ser no papel, é no computador. Tá? Então, para o TCF e para o TCF, as são presenciais na F, mas uma parte da prova. Ok. Por exemplo, se eu me inscrever em uma sessão, eu posso me inscrever em mais de um nível, em mais de um tipo de prova? Como é que funciona? Sim, é possível. A única ressalva é que a prova dos exames, né, do Delphi, os níveis, né, diferentes, são no mesmo dia. Então, por exemplo, as sessões sempre são programadas um B1 dia, A2 dia, C1 terceiro dia. Então, você poderia fazer o A1 e o B1, que são dias diferentes. Para fazer A1 e B1 na mesma dia, porque elas acontecem na mesma data. Já os testes de TCF e TEF, nesse caso, eles são progressivos, né? Então, não precisaria ter a prova em si, né? Ela não compete com ela mesma. Há um período para refazer. Perfeito. Qual a duração das provas, normalmente? Então, a duração varia exame para exame. Vou pegar minha colinha. Então, por exemplo, para Delphi, né? Nível que vocês têm, né? Se a pessoa vai se candidatar. Então, para o nível A1 é 1h20, já para o nível C2 são 4 horas 3 horas e meia só na prova escrita. Então, varia de nível, né? O tempo de duração. Para A é um pouco de tempo, para C2 mais tempo. E os objetivos acabam mudando um pouquinho nas provas, né? Para os testes, tem variações nos testes, né? Falando aqui dos testes do TCF, existe TCF, tu publica, TCF CAPES, TCF IRNF e o Canadá e o Quebec. Então, são algumas declinações desse teste que são solicitadas para específicos, objetivos específicos, né? Por exemplo, quem vai migrar para o Canadá vai fazer um teste do TCF Canadá ou do TEF Canadá, aceito, solicitados. Cada exame tem uma duração. Posso dar um exemplo. No geral, para o TCF CAPES, é uma prova onde muitos alunos bolsistas realizam, né? É uma prova que tem a compreensão oral, leitura da língua, compreensão escrita, produção oral, expressão oral. Tudo é obrigatório. Ela tem no computador, ela dura 2 horas e 5, mais a prova oral baseada em 12 minutos real, né? Então, tem essa variação de prova para prova. Acaba que TCF Canadá tem basicamente elas têm particularidades diferentes. O Canadá, por exemplo, não tem estrutura de língua, então existe uma linha de cada uma delas. Você acha que eu posso falar sobre elas? Isso, sobre as compreensões, acho importante, tem bastante dúvida em Sim. relação a isso. Então, no caso do CAP, né, no TCF também as 4 competências são obrigatórias. Oral, compreensão escrita, expressão oral e expressão escrita.
tudo é obrigatório. Já no Quebec, não é tudo obrigatório, é modular. O candidato tem qual competência ele vai. Normalmente, as mais procuradas é a compreensão oral e a expressão oral, que são as que mais pontuam os pedidos de cidadania, de migrar para o Quebec, especificamente. Para o TCF e RR, que é pedidos para nacionalidade francesa, residência, é 1h05, é uma prova mais curta. Né? Isso eu estou dando o tempo só da obrigatória, mas acrescentar o tempo da expressão oral. E o TEF Canadá também prova um pouquinho mais longa, é um pouquinho também o objetivo dela, é 2h40 mais os. Perfeito. Como é apresentado o resultado e quanto tempo leva normalmente para chegar a esse resultado? O resultado ele varia prova para prova, né? Ele é apresentado por exemplo, Delphi, você tem um diploma que ele vai trazer todas as informações do candidato. No verso do diploma vão vir as notas, né? A nota de compreensão oral, compreensão escrita, produção oral e produção escrita. Isso é a nota que ele tirou no dia da prova. No TCF e no já nem chama atestado. Nesse caso, o atestado ele precisa vir com uma progressão. Ele traz uma escala de né? Então, no TCF existe um resultado global, que é a média da pontuação de cada competência prestada. Então, se a gente fala aqui de um TCF CAPES, o atestado oral, ele atinge tantos pontos e o score referente a aquele score, no caso, vai ser já na estrutura da língua, atingiu nível C2 e na compreensão escrita, nível B2. Cada pontuação é a média. Além, né, dessas provas de compreensão, no caso, obrigatórias, tem as questões que tem logo o resultado. Essa de expressão é baseada numérica, sobre 20. Então, por exemplo, 15 sobre 20, 17 sobre 20, a nota ou na expressão escrita. Essa nota de expressão ela não entra no resultado global do certificado no TCF. Tá? Então, existem ali dois campos no TCF que vão aparecer para o candidato. Resultado global e resultado no caso das expressões. Tá? Tudo isso é levado em conta, vai depender um pouquinho de cada edital, enfim. Mas para o TCF, é dessa. No TCF é aproximadamente da mesma forma, mas vem pontuação e a equivalência de nível no quadro ao lado. A tabelinha tem a compreensão oral, a compreensão oral e a expressão escrita. Tá? Para essas duas funcionam mais ou menos da mesma forma. E aí existe uma equivalência de pontuações, mas isso não já está ali também bem ilustrado. Tá. Sobre as pontuações, você pode falar alguma coisa assim de algum exame, como funciona? Então, para exames, né, então também tem a sua equivalência, é uma prova que o aluno candidato ele vai ter o nível, né? Não, quero me candidatar ao 2, eu já sei que eu vou estudar competência, compreensão oral, compreensão escrita, produção oral e produção escrita. O DELF, ele acontece sempre essas 4 competências, independente do nível. Muda um pouquinho lá no nível C2, é um pouquinho diferente, acaba trazendo. Então, para cada competência,
uma nota, né? Que é a nota naquela equivalente a 5 pontos, totalizando 100 pontos sobre para cada quadro. Existe um mínimo para cada competência ter o diploma. Para obter o diploma, precisa ter 5 sobre 25, sejam em uma das competências. E pode, todas as notas têm que estar 5. E a nota mínima geral deve ser 50 sobre 100. Tá, isso no Delphi. Para os exames, existe uma escala também. Né? Nessa questão ali do TCF, por exemplo, que é a prova mais procurada, mas ela corresponde também com o TEF. Muda um pouquinho, tá? Mas equivalendo, nível A1, ele também segue, né, a escala do Euler, que é 2, 2 e C1, C1. E aí, de A1 nível A1 seria de 100 a 99 pontos. Para nível A2, de 200 a 299. B1, 300 a 399. B2, 400 a 499. C1, 599. E 2 de 600 a 699. Escala da pontuação para ali num dos. E o TEF acaba tendo essa mesma linha. A única coisa que ele tem de 0 a 99, que é inferior a 1. Então, ele ainda tem uma pré-escala ali, que excede o nível A1. Perfeito. Uma outra dúvida também que normalmente as pessoas têm é que se, por exemplo, eu quero fazer um Delphi ou quero fazer o TCF, se eu posso fazer durante todo o ano, ou são, né, são sessões, como que funciona essa diferença entre TCF e Delphi? Então, para o Delphi, existe já um calendário pré-determinado pela Embaixada do Brasil, aqui no nosso caso, falando do Brasil, né? Então, todas as alianças francesas, que são centros de exames, obrigatoriamente realizam a prova no mesmo dia e no mesmo horário. Então, quem tiver interesse pode acessar o site da Lição. Tem lá o calendário das sessões anuais, né? Temos normalmente 5 sessões no mês de março, abril, junho, setembro e novembro. Então, essas são as sessões que já estão no calendário anual 2022. Acaba seguindo basicamente a mesma lógica para os seguintes, então, mas tudo é sempre determinado, o horário já é definido para todas as provas coletivas acontecem naquele dia, simultaneamente em todo. O que varia é a prova da produção oral, período maior para realizar as orais, e que varia ali, dura um mês mais ou menos, esse período que vai depender da nossa organização, do isso sempre ali na convocação e da prova coletiva. Para existe uma recorrência maior, que é a vantagem das provas seria justamente essa flexibilidade, né, de trazer no computador, a gente consegue ter uma intensidade de exames muito. Então, como a prova computadora, a gente tem um período menor, né, para a inscrição, então a gente pode até 5, 6 dias úteis, 6 dias, se eu não me engano, abrir uma sessão de um TCF no computador, por exemplo, ou de um TEF. TEF são 7 dias. Mas essas duas provas acabam sendo muito mais, porque existe esse período menor, mais curto de inscrição, e acaba que a gente tem uma agenda mais flexível também. As provas na Aliança de Florianópolis acontecem 3 vezes na semana, terças e quintas. E agora, nesse mês, a gente tem ali na sexta-feira também. Então, já existe uma agenda aberta, onde a gente consegue encaixar nas datas disponíveis.
né? Cada dia existe quantidade de vagas, né? Dependendo da disponibilidade de computadores, da sessão, né? E aí a gente consegue ter candidatos. Perfeito. Sobre o Delphi, então a nossa próxima sessão acontece em junho, isso? Isso. Então, a participação do Delphi acontece nos dias 8, 9 e 10 de junho. As inscrições vão até o dia 7 de maio. E a data de publicação do resultado, é bem importante finalizar que essas são determinadas. Então, a divulgação desses resultados nesse dia, nessa data. Que é no caso de junho, dia 22 de julho. Tá? Então, um candidato que tem a necessidade de ter um resultado anterior à data, talvez não seja a estratégia ideal a se aplicar a prova. Não vai conseguir o resultado antes dessa data. Então, é bom sempre ficar atento a essas datas de aplicação, porque vai depender também do né? Pode interferir. Sim. Perfeito. Mais alguma coisa que você acha que faltou, de alguma dúvida? A gente conseguiu esclarecer bastante coisa, né? Tem as questões dos outros exames que eu esqueci de abordar, né? O TCE existe um período mais rápido, né? A particularidade do TCE, quando o aluno faz no computador, ele consegue ter o resultado provisório imediato após a data da realização da prova. Então, já tem uma prévia do resultado de múltipla escolha, né? Que é a compreensão, a estrutura da língua e a compreensão escrita. Então, para essas três, já tem um resultado ali que mostra cada pontuação e a equivalência da pontuação e o resultado global. Posteriormente, no resultado final, vai vir o resultado final com as expressões também. Mas algumas entidades, algumas instituições já aceitam esse resultado provisório como comprovante de resultado, enfim, depender da instituição, aceitar ou não esse resultado provisório. Mas a grande vantagem é que sai ali com uma noção do que ele já realizar. Tá? Então, e no TEF, a data. Então, fez a prova do TCE 15 dias úteis após a data da sessão, ele tem o resultado, né, chega o resultado, a gente informa o aluno. Para o TEF, já o resultado demora um pouquinho mais, é 30 dias. Não tem o resultado provisório que aparece na hora, tá? Entre os dois exames. E o Delphi também não há resultado provisório, somente na data de publicação de resultados. Perfeito. E normalmente quando o exame ele vem primeiro para a Aliança Francesa e a gente, como que é feito esse contato para o candidato, né, saber do resultado? Assim que os resultados chegam, nós informamos imediatamente que o resultado cá. Se o candidato é de outra cidade, pode a gente ir também, né? Mas é e-mail para os assim estão disponíveis os resultados. O único que o resultado anunciado por nós, que o resultado é recebido diretamente do candidato. Eles recebem diretamente uma versão física, não é só a versão digital. Então tá, eu acho que era isso. A gente conseguiu esclarecer bastante dúvidas. O pessoal que tiver mais dúvidas também pode ficar à vontade de ligar para a Aliança Francesa. A gente, né, pode falar com a Karen ou comigo mesmo, que a gente pode esclarecer as dúvidas. No nosso site a gente tem como, né, você pode baixar também a ficha de inscrição. Então, mas, né, se não conseguir, tiver alguma dificuldade para fazer o download, pode entrar em contato com a gente pelo WhatsApp também. A gente consegue enviar essa documentação e a gente vai conversando para poder esclarecer mais dúvidas. Eu acho que era isso. Está ali nas perguntas, ficou alguma? Eu acho que não. Deixa eu dar uma olhada. Não é o que a gente conseguiu já esclarecer. Perfeito, então. Quero agradecer
E caso alguma pessoa que esteja vendo a live, a gente está ali, eu vou reforçar novamente, entre em contato, a gente está aqui sem perguntas, a esclarecer dúvidas. Sempre indico também a verificarem bem, como se trata geralmente de projetos, né, de vida, tudo, enfim, mudanças grandes, verificar sempre a lista de demandas, né, quais são os exames feitos, já começar, e aí sim a gente vai poder auxiliar a Antecedência, né? melhor a estratégia, Verdade. exame, seja por outro, existe essa questão, né? Então tá, merci, mas ó, acho que chegou uma pergunta, deixa eu ver aqui. Acho que em relação aos exames, que a gente teve uma mudança, né? Em relação a novos exames, a novos tipos de exame, não sei se você pode falar um pouco disso. Sim. No caso do Delphi, uma mudança, né? Essa é a grande questão que é recorrente e existe muita pergunta, né, nesse. O Delphi, a partir de 20, começou a sofrer alterações. A primeira alteração foi na duração de algumas das provas, por exemplo, a do B1, a compreensão escrita aumentou um pouquinho, e também a progressão na mudança do objetivo, do estilo da prova, né? Mas essas mudanças ainda estão ocorrendo, ainda não foram muito visíveis até então, mas elas podem acontecer até 2023. Então, a France Education Internationale, que é o órgão que realiza as provas, tanto do TCF quanto do DELF, né, no caso, eu estou falando especificamente do DELF, eles estão ainda em curso de mudança. Então, mas assim, para simplificar, né, o que vai dar, basicamente, são as provas de compreensão, né, escrita, compreensão oral, onde elas vão dadas no sentido, as perguntas e respostas seriam de múltipla escolha, tá? Então, vai estar tanto, ainda eles não anunciaram assim uma data, tem período ainda de transição para que a gente vai descobrindo a cada sessão quando recebe as provas. Mas ainda eu observo na sessão, ainda havia um modelo antigo, né, de perguntas e respostas com a compreensão, tipo o exercício para justificar, por exemplo. Então, essa mudança é pequena. Uma diferença também que é importante é a do TCF, versão e versão computador. Na versão do computador, tem mais questões, 5 questões mais por competência ali, oral, da estrutura da língua, compreensão escrita, que é uma maneira do programa, ele mesmo, as respostas dos candidatos. O tempo não altera, porque é uma prova mais rápida, mais dinâmica. Então, o objetivo é o mesmo. É o mesmo, mas o número de perguntas, sim, é aumentado. Perfeito, acho que é isso. Acho que não teve mais nenhuma dúvida. Eu acho que é isso, né? Deixa eu tô vendo aqui também. Eu acho que é isso, Marcelo. Muito obrigado pela participação. Acho que a gente conseguiu esclarecer bastante dúvidas. Sim. E ficamos todos, quem tiver dúvidas, em contato com a Aliança. Perfeito. Merci. Merci. Au revoir.